Dentre esses 4 evangelhos, 3 são sinóticos, têm o mesmo parecer, e o mais difícil é o de Mateus. Segundo o irmão Atmani, diz que o evangelho de Mateus ele é 10 vezes mais difícil do que o Apocalipse. Interessante. Então vamos ler aqui, irmãos, primeiro versículo de João 20, verso 31. A palavra, ela diz assim: Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Celestial, nesta manhã nós estamos sentados aos Teus pés para ouvir a Tua voz. Sabemos, ó Pai, que a Tua palavra ela tem um poder de nos edificar, de nos vivificar, de regenerar. A Tua palavra, Pai, ela é cheia de vida. Foi a Tua palavra que nos alcançou. É a Tua palavra que revela quem nós somos. É pela Tua palavra, Pai, que nós podemos conhecer o Teu coração e a Tua mente. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui, que é a palavra viva, encarnada, para mais uma vez, ó Pai, sermos edificados, ouvirmos a Tua voz. Nos dê sabedoria para compreender o que Tu dizes. Entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, essa oportunidade tão rica de nos reunirmos como Igreja do Senhor. Isso muito Te agrada. Agora, Pai, transmita aquilo que o Senhor precisa transmitir a nós. Abra os nossos ouvidos, abra os céus, para que possamos ser tocados pelo Senhor e também tocar o Teu coração. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém. Bom, vocês observaram aqui que este versículo, claro que ele está falando aqui dos sinais. Interessante que no Evangelho de João você vai encontrar muito sobre sinais, ela é substituída por sinais. Mas por que então ele, ao invés de colocar milagres, colocou sinais? Sinais sempre aponta por aquilo que Cristo é. Ele é o Senhor da vida. E a ideia central do Evangelho de João é vida e edificação. Se você ler com bastante cuidado, você vai perceber que no primeiro aspecto é uma questão de vida, né? Que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E no versículo 4 vai dizer que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então o Evangelho de João é um evangelho que trata de vida, não apenas uma vida com a qual nós nascemos, a vida da alma. A vida da alma nossa é a psique, é uma vida biológica. Agora, quando fomos regenerados, nós ganhamos a vida zoe de Deus. É isso que este evangelho vai tratar. Nós vamos ver algumas coisas relacionadas à vida aqui. E no versículo o que antecede aqui, o 31, versículo 30 de João 20, vai dizer que estes sinais, né, foram escritos para que nós venhamos a crer. Mas vocês observam nesse versículo aqui, que quando fala estes, está se referindo aos sinais. Foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Jesus, o homem perfeito de Deus, onde Deus então encontrou um caminho para poder se expressar, para poder realizar tudo aquilo que Ele desejou fazer em Adão. Então Cristo, como último Adão, Ele não poderia falhar, mas Ele poderia ter falhado, mas Ele veio com uma finalidade de nos libertar do nosso pecado. Então, para que creiais que Jesus é o Cristo. Aqui você percebe que tem Jesus, Cristo. Muitos acreditam que Cristo é um sobrenome de Jesus. Não é. Jesus é o homem 100% e Cristo é o Deus que se fez carne, na pessoa de Jesus Cristo. O verbo se fez carne, habitou entre nós. Porque ele diz assim, bem no início do Evangelho de João: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Jesus
Ele é o Cristo. Então, em Jesus está toda a realidade espiritual, que Paulo fala lá em Colossenses, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então é o Cristo. Interessante. Nós temos que perceber e diferenciar Jesus e o Cristo. Percebe? Cristo, quando ele se fez carne, ele ganhou uma natureza humana. Jesus, sem pecado. Então Deus poderia operar em Jesus tudo aquilo que ele quis fazer em Adão. Porém, em Jesus Cristo foi muito pior, porque o homem havia pecado. Entende? Então Jesus teve que sofrer a pena do pecado. Porque o Pai quis que fosse assim? Não. Era o desejo do Pai, que era uma família de muitos filhos, mas Jesus Cristo veio voluntariamente. Quando Deus o Pai disse assim: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Então Jesus dá um passo à frente e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então aí o Espírito Santo começou a trabalhar, através dos profetas, pré-anunciando a vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo em carne, para que então Ele pudesse vir ao nosso encontro, nos encontrar onde nós estamos, no tremedal de lama do pecado, e nos tirar dali. Mas, irmãos, eu não vou falar aqui do sofrimento de Cristo, mas porque não é o nosso assunto hoje, mas trazer algumas considerações para que isso possa despertar a nossa fé, para que a gente não apenas podemos dizer o seguinte: eu criei em Jesus, eu criei, mas eu continuo crendo. É o que diz esse versículo aqui: para que creais, e para que creais, para que crendo tenhais vida em seu nome. Interessante, se a gente começar a analisar esse versículo aqui, nós vamos extrair lições preciosíssimas relacionadas à vida. Então, os sinais que Jesus Cristo fez foram registrados para que creiamos que Ele era aquele que deveria vir ao mundo, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo aqui é um presente contínuo. Uma vez que nós cremos, temos que continuar crendo até ganharmos essa vida. Nós já temos a vida de Cristo em nosso espírito, mas esse crendo aqui, isso significa algumas barreiras que Ele vai colocar diante de nós. Talvez alguma tribulação, alguma coisa que vai fazer com que esta vida, quando fala para tenhais vida em seu nome, que esta vida tem que ser desenvolvida em nós, que Paulo vai tratar lá em Filipenses. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera em vós, tanto querer como realizar. Então, temos a vida de Cristo, temos a salvação, agora temos que desenvolver esta salvação. Queridos, isso é fundamental naquilo que concerne a salvação da alma. Tenhais vida em seu nome, mas nós já não temos a vida de Cristo em nós? Claro que temos, mas precisamos continuar crendo. Quanto mais nós cremos, e aquilo que nós cremos, nós vamos estar sempre unidos. E uma vez unidos àquilo que nós cremos, aquilo vai ser impregnado em nós, vai ser formado em nós, Então, hoje nós vamos olhar para a vida em Cristo. A palavra está em Cristo, essa palavra é vida, João 1,4. Existem 9 aspectos, a gente vai ver depois, fazer apenas uma introdução sobre esses 9 aspectos que vai tratar da vida, que todos os sinais estão relacionados à vida, que muitos eles afiançam como milagres que Jesus Cristo fez, mas foram sinais sempre apontando para a vida, Então, queridos, primeiro aspecto, o Evangelho de João é o Evangelho sobre a vida expressa e manifesta. Começa logo no versículo 4 do capítulo 1. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Então, aqui nós já observamos que este Evangelho é um Evangelho fundamental. Este Evangelho vai tratar de algo que é fundamental para nós. E Jesus, em João 10,10, fala que Ele veio
para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Ele veio para essa finalidade, para nos dar vida. Então, o Evangelho de João, ele é tão promissor, de uma forma ascendente, naquilo que concerne a vida. Essa semana eu li muito este Evangelho, fiquei muito encantado, e alguns aspectos que passava diante dos meus olhos e do coração, despercebido, pude constatar, com a ajuda do Espírito do Senhor, que é um evangelho recheado de vida. Então, eu sempre aconselharia as pessoas a lerem o Evangelho de João, e vou continuar aconselhando, por ser ele muito simples, mas, irmãos, ele é de uma profundidade imensurável, porque vai tocar toda a realidade da vida do nosso Senhor. Então, a vida estava nele, ele veio para que nós tivéssemos vida, e ele é a vida. Lembra de João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 11,25, Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. É um evangelho que vai tratar da vida. Por exemplo, lá em João 6,35, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Temos que se alimentar de Cristo, né? O pão da vida. E para aquela mulher samaritana, lembra lá em João 4,14, que ele ofereceu para ela a água viva, a água da vida. Ele é a água da vida que satisfaz a nossa sede. Então, em João 5,21, ele é aquele que dá vida ao homem. E aqui, se você prestar bastante atenção no Evangelho de João, há pelo menos 9 casos que revelam a suficiência do Senhor para satisfazer a necessidade do homem nos casos de vida que nós estamos tratando aqui. O primeiro deles, irmãos, que este evangelho é um evangelho que trata de vida, logo nos primeiros capítulos, especificamente no capítulo 3, vai tratar do aspecto da vida, onde nós podemos entrar na vida, que é a regeneração. Vocês se lembram quando o Senhor Jesus tratou com Nicodemos sobre a regeneração? Você parou para pensar quem era Nicodemos? Ele era um homem bastante letrado nas Escrituras. Ele era um homem que foi instruído de uma forma muito disciplinar, né? Como foi também o apóstolo Paulo. 12 anos de idade, levaram o apóstolo Paulo, Saulo, aliás, né, na época, a Gamaliel. 12 anos, eles entregavam, os pais entregavam seus filhos aos seus tutores, e Saulo foi colocado aos 12 anos de idade aos pés de Gamaliel para ser instruído. E Gamaliel, ele era aquele, não mestre da lei, tem uma palavra agora, eu esqueci como ele era chamado, tanto é que depois Saulo se tornou o guardião da lei, né? Mas Nicodemos, ele era um homem muito inteligente. Ele é aquele que interpretava o Antigo Testamento, a lei, para as outras pessoas. Ele era mestre em Israel, mas ele não tinha vida. Irmãos, nós só podemos ter vida de Cristo em nós pelo novo nascimento, pela regeneração. Então, este evangelho é um evangelho que devemos ler com muita atenção e sob a égide, a orientação do Espírito Santo soprando na palavra, para nós não passarmos desapercebidos nos detalhes fundamentais que temos no Evangelho de João. Então, o primeiro aspecto da vida é a regeneração. Sem novo nascimento, nós não temos uma vida eterna. Vocês compreendem? Então, ele veio para nos dar vida, já vem trazendo os indícios desde o capítulo 1, mas chega no capítulo 3, ele encontra com o homem, e um homem religioso, um homem que o Espírito Santo fez questão de que João escrevesse isso para mostrar que nenhum diploma de pastor, de mestrado, de doutor em teologia, por melhor que seja um pregador na face da terra, se ele não tiver a vida de Cristo, não significa absolutamente nada. Pode ter fé? Claro que pode ter fé. Existe uma fé que não é a fé genuína. Se você ler, por exemplo, 1 Coríntios 13, a palavra fala: ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, mas se não tiver amor, este amor é o próprio Senhor, vida, nada disso me aproveitará, não seria absolutamente nada.
a minha vida vai se acabar na sepultura. Entende? Irmãos, nós temos que ir para as Escrituras Sagradas, primeiro com uma mente totalmente vazia de conhecimentos externos, naquilo que concerne muitas vezes até ideias de outros irmãos. Eu tenho o hábito de ler muitos livros me ajudam a pensar, mas quando eu vou para a palavra, como que eu me esqueço de todos os livros, porque agora eu sei que há uma ligação direta entre o Espírito do Senhor e o meu espírito na revelação da palavra. Porque senão nós começamos a criar teologia em cima de visões de homens que são proeminentes e que são destituídos de vida. Talvez tenham até vida, mas começam a criar, porque hoje em dia é uma competição no meio do povo de Deus. Todos querem ser seguidos por uma linha teológica estabelecida ou pré-estabelecida, na qual todo povo que frequenta a minha denominação deve seguir à risca. Irmãos, isto não é um direito a ser dado. Jesus Cristo veio com uma finalidade para que nós tivéssemos vida. E o que hoje a igreja, principalmente brasileira, carece é de ter vida de Cristo, vida expressa, vida abundante. Uma vida que lhe traz uma convicção, uma vida que nos faz calar, uma vida que faz com que realmente nós possamos contemplar o Senhor, desfrutar do Senhor. Muitos não o desfrutam o Senhor como vida. Querem o Senhor como aquele que vem a suprir as minhas necessidades e as minhas carências, os meus anseios. Eu quero aquele Jesus que me dá uma casa para mim, aquele Jesus que me abençoa no meu trabalho, aquele Jesus que podemos ter tudo isso, mas às vezes estamos destituídos de vida, porque o Senhor é tão bom. Quando uma pessoa que ainda que não foi regenerada começa a clamar, a buscar, Ele é misericordioso, Ele atende. Às vezes um pecador, sem ter a vida de Cristo, pode clamar ao Senhor por uma cura. O Senhor, porque é tão misericordioso, pode curar aquela pessoa, mas ela está destituída de vida. Percebe? E de repente ela vai por uma comunidade e passa para ela um monte de doutrinas, de regras, de ensinamentos distorcidos das Escrituras Sagradas, ou em nome das Escrituras Sagradas, mas ela não tem vida, porque para nós termos vida é necessário o novo nascimento. O Evangelho de João começa o aspecto da vida, mostrando quem é o Senhor, Senhor da vida, mas depois começa a confrontar o homem. Nicodemos, ele era um homem principal dos judeus, príncipe dos judeus. Ele diz para Jesus o seguinte: olha, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos sabia muito a respeito de Jesus. Saber a respeito de Cristo, conhecer a verdade, isso é fundamental, é importante, mas a pergunta é: eu tenho esta vida na qual eu professo? E para isso, irmãos, sem a regeneração, não há possibilidade alguma de termos vida. Estão me compreendendo? E esta vida, para entrar em nós, ela não pode estar mesclada com uma vida adâmica que eu herdei dos meus pais. Essa vida tem que ser retirada de mim. João 1:29 vai dizer o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma vez que o pecado foi removido do meu interior, do nosso interior, agora há lugar para a habitação de Deus. Porque, irmão, a palavra fala que Deus ele é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal. Como que Ele pode habitar em nós, se de fato nosso pecado ainda está em nós? Por isso que a convicção, ela precisa ser real e verdadeira, segundo diz as Escrituras Sagradas. Jesus sempre vai dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura, assunto do capítulo 7 de João. Crer em mim, como diz a Escritura. E como que a Escritura, ela aponta para a nossa regeneração. Para nascer de novo, irmãos, por favor, não é nós praticarmos coisas boas, ser frequente aos cultos, orar demais, ler muito a Bíblia. Podemos fazer tudo isso, sem contudo não ter um novo nascimento.
Porque novo nascimento é uma experiência pessoal, individual de cada um. E quando nós cremos de fato em nosso novo nascimento, e novo nascimento, Paulo, ele é muito claro em afirmar em 1 Coríntios 15, 36, insensato, que tu semeias, não nasce se primeiro não morrer. Então, para nascer de novo, nós temos que ter uma experiência de morte para o pecado. Nós temos que crer que de fato um morreu por todos, Jesus morreu por todos, o Senhor da vida entrou na morte. Imagina só que cena aquela, o Deus imortal que morre. Não é absurdo isso? Então, ele morreu numa cruz. Mas a palavra fala que naquela cruz nós também estávamos no corpo dele inseridos. Claro que se eu estou em Cristo, se eu creio que eu estou nele, eu também morri. Porque a morte de Cristo é uma morte participativa, uma morte para todos. Porque ele atraiu a todos, mas nem todos irão crer. Então nem todos vão receber a vida de Cristo. Então, um morreu por todos, logo todos morreram. Eu morri com meu amado Senhor, fui sepultado com ele. Mas, queridos irmãos, naquele domingo de manhã, no terceiro dia, quando findou-se os sábados, ali acabou os sábados, acabou uma série de coisas, o véu foi rasgado, não tinha mais aqueles preceitos e regras lá do templo do Antigo Testamento, tudo ficou para trás, o fim de tudo agora é Cristo. Cristo, quando ele morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo. Imagina só o sumo sacerdote no outro dia, naquele domingo, quando ele foi chegar para oferecer os sacrifícios, ele deve ter tomado um susto muito grande, porque viu a arca da aliança lá, o véu rasgado, e não aconteceu nada com ele. Imagina só, porque agora o nosso sumo sacerdote não é mais um sumo sacerdote terreno, mas é um sumo sacerdote celestial. Nós vamos futuramente tratar, para nós conhecermos um pouquinho mais de perto, quem é o nosso sumo sacerdote, que está à destra do Pai, vivendo sempre para interceder por nós. Mas, irmãos, o Pai trouxe Jesus Cristo dentre os mortos, mas também nos trouxe junto com Ele, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, isto é regeneração. Eu crendo na minha morte, sepultamento e ressurreição com Cristo, isto chama-se novo nascimento ou regeneração. Agora eu preciso de fazer uma pergunta para os amados aqui. Todos nós aqui que estamos nesta reunião, já cremos nessa verdade, em plena convicção de que eu estou morto e ressurreto com Cristo? Ou em outras palavras, eu estou unido a Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição, como diz as Escrituras, porque aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, desta forma, é um espírito com Ele, está entrelaçadamente ligado a Cristo, e é uma coisa que Hebreus vai dizer, é uma coisa indissolúvel, não tem como mais ser dissolvida isso. Então, o primeiro dos 9 aspectos que fala dos sinais, o primeiro deles é a regeneração. Queridos, agora vocês, desses 9 aspectos, primeiro a regeneração, o segundo está registrado lá no Evangelho de João capítulo 4, da mulher samaritana. É aquele grande sinal que ele fez para aquela mulher ali, mostrando que de fato ele é a água da vida, né? E depois também temos o outro sinal, o quarto sinal, que Jesus cura o filho do centurião, alguma coisa assim, trazendo vida para ele. É o filho de um oficial, 4 de 46 até o 53. Agora, no versículo 5, tem outro aspecto, aliás, no capítulo 5, que é o quinto aspecto, fala também de algo que traz vida para nós, que Jesus alimentou aquela multidão. Vocês se lembram? Lá em João capítulo 6, né? Ele alimentou aquela multidão faminta, e pão, fala dele, eu sou o pão vivo. Ele multiplicou os pães, porque ele é a realidade de todos aqueles pães. E o sexto aspecto é no capítulo 7, Jesus é aquele que satisfaz a nossa sede.
Lembra que ele disse lá em João 7,37, quem tem sede vem a mim e beba. Então ele é a água viva, e se nós de fato não bebermos de Cristo, irmãos, se Cristo é a nossa água viva, sem Ele nós não vamos sobreviver. Do mesmo modo que sem água física, nós também não iremos sobreviver muito tempo naquilo que concerne ao nosso corpo, né? O sétimo aspecto fala daquela mulher pecadora, lá de João capítulo 8. Jesus veio trazer vida para ela, totalmente arrasada, quebrada, ferida, machucada, culpada por todos, mas de repente Jesus vem ali, então acolhe aquela mulher e a toma para si, restitui ela, né? No capítulo 8 fala da mulher pecadora, e no capítulo 9 fala daquele cego de nascença, que ele fez um grande sinal trazendo vida. E no oitavo aspecto, nós sabemos, muito conhecido, capítulo 11 de João, a ressurreição de Lázaro. Agora, queridos, uma coisa aqui que é importante nós sabermos, que diante de tudo o que Cristo é e fez, nós devemos ficar sempre alertas com um detalhe importante, que é o nosso tema aqui, que nós não apenas devemos crer, mas ficar crendo até nós convencermos o nosso coração que nós cremos de verdade. Porque Hebreus capítulo 2, a palavra de Deus diz assim: portanto, nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Palavra foi lançada. Irmãos, o problema nunca vai estar com o Senhor, sempre vai estar conosco. E Hebreus vai tratar de um povo que é negligente, de um povo que não se importa com o Senhor. Tanto faz como tanto fez. Tem assim um conceito religioso: não, Deus está me abençoando, isso que importa. Deus está abençoando a mim, minha família, meus afazeres. Deus está me abençoando, mas não está preocupado se de fato eu tenho esta vida de Cristo em mim, que é a mais importante. Porque um dia, muito breve, você vai falecer, como eu também. Todos nós aqui vamos descer para a sepultura. Será que temos essa convicção de que iremos encontrar com o nosso amado Senhor? Será que temos essa real certeza de vida, aquele que habita em nós? Porque, queridos, não faria sentido a questão de crer se Hebreus, observa aqui que coisa interessante, irmãos. Hebreus 3:12. Aqui ele começa dizendo: tende. Esse tende aqui também, irmãos, é um presente contínuo. Tende cuidado. Essa palavra aqui, cuidado, sabe o que ela significa? Quando você vai fazer uma viagem, se você está a 100 por hora no seu veículo, você vê uma placa assim: cuidado, ponte quebrada. Você sempre passou por aquela ponte, mas se você não ficar alerta ou dar atenção para aquela ponte, o que vai acontecer? Você vai passar, você vai cair naquela ribanceira, você vai acabar morrendo. Como em São Paulo recentemente, muitos motoristas não deram a devida atenção ao aviso, onde tinha uma cratera no meio da pista. Então eles passaram e foram frear quase que em cima, e alguns caminhões, alguns veículos caíram naquele buraco, né? E quase que morreram, porque não ficaram alerta. Então, quando a palavra diz assim, tende cuidado, irmãos, é para ter cuidado, é para nós rogar ao Espírito que sonde o nosso coração. Tende cuidado quem? O mundo, os pecadores? Não, tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Sabe o que a incredulidade faz conosco? Nos afasta do Deus vivo. Não é que Deus vai se afastar de nós, é que a nossa incredulidade nos afasta do Deus vivo. Agora, estamos aí, olha o capítulo 2, versículo 1. Por esta razão aqui, Hebreus 2, verso 1, esta razão é que ele está falando ali das 7 glórias de Cristo,
Hebreus 1, de 1 até o versículo 4. Vai mostrar 7 glórias de Cristo. Então, por esta razão, se você quiser saber a razão, você tem que ler o capítulo 1 de Hebreus. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Mas eu já sou firme na palavra, eu já sou firme no Senhor. Então, se apegue com mais firmeza. Nunca, irmãos, porque neste mundo é um perigo terrível nós desviarmos da centralidade de Cristo. Achar que tudo já está bom, achar que não tem importância. Eu estou levando a minha vida, estou trabalhando, fazendo. Cuidado, irmãos. Então, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Esse é o clamor do Espírito do Senhor, irmãos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, olha o versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A salvação realizada por Cristo na cruz do Calvário não é apenas uma salvação, é uma tão grande salvação que regenerou o nosso espírito, está trabalhando na nossa alma e a redenção do nosso corpo. Não é uma salvação pequena. Então, como vamos escapar se nós negligenciarmos? O que significa essa palavra aqui, negligenciar? Formos preguiçosos, indolentes, sonolentos, distraídos. O mundo tem uma tendência de nos distrair de Cristo. Então, irmãos, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Irmãos, como escaparemos nós se negligenciarmos? Por isso que devemos crer, ficar crendo e até crer de fato. E quando nós cremos de fato, irmãos, não podemos cruzar os braços. Quando crermos, isto significa que primeiro vamos ter um precioso descanso da parte do Senhor para a tua vida, para as tuas decisões, para tudo que você fizer. Você vai estar encharcado pela palavra. O teu falar vai ser palavra. Os teus pensamentos serão pensamentos santificados pela palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Está vendo a importância de termos a palavra como uma realidade espiritual em nossas vidas? E atentarmos sempre para a palavra. Porque, queridos, quando cremos e ficamos crendo, nós vamos ter uma coisa chamada vida. Porque Colossenses 3,4, quando Cristo, que é a vossa vida, percebe aqui que quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. Mas para isso, irmãos, temos que ter esta vida. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar. E se de repente eu tenho muita teologia na minha mente, se eu tenho muito conhecimento bíblico, mas será que eu tenho vida? Você quer saber se você tem vida ou se você não tem vida? Você anseia pelo teu Senhor? Ou você anseia pelas coisas dele? Se você ansiar pelas coisas do Senhor, significa que você não tem vida. Se você tem vida, você vai ansiar pelo Senhor. E o que estamos fazendo aqui com os pés nessa terra, a sua igreja? Cuidando das coisas do nosso Pai Celestial. Como o Senhor Jesus Cristo, 12 anos de idade, Lucas capítulo 2. Foram adorar em Jerusalém, voltaram para casa, aquela multidão de pessoas, aquela fila muito grande, Maria e José procurando Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê meu filho? 12 anos, não está aqui. Voltaram para trás, encontrou no templo. Ouvindo os doutores, interrogando eles, Maria chegou e falou: filho, eu e teu pai estávamos aflitos, te procurando. Ele virou-se para, educadamente, com uma cortesia, para Maria, disse assim: Jesus nunca chamou Maria de mãe, nunca. A não ser que tem lá na infância, não temos relato bíblico, mas em nenhum versículo da Bíblia, esses dias eu li o Novo Testamento procurando, nenhuma única vez
Jesus chamou Maria de mãe. Era mulher. Ele, com aquela cortesia, com uma elegância no seu falar, disse assim: não convinha eu estar na casa de meu pai para cuidar dos seus negócios? Irmãos, nós como igreja do Senhor, neste mundo, o que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Se nós estivermos fazendo outra coisa que não seja cuidar dos negócios do nosso Pai Celestial, nós estamos fazendo coisas erradas. Entende, irmãos? Isso é o legado para a igreja. Ele nos conferiu um reino eterno, porque foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. Irmãos, você é possuidor, você faz parte da realidade espiritual deste reino, este reino que está dentro de você. Você tem toda a riqueza no seu interior. O reino, o rei e o reino habita dentro de mim e dentro de você. Porque o reino não está lá, não está no céu. O reino foi colocado dentro de vós, dentro de nós. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, queridos irmãos, uma das coisas que o Espírito Santo vai trabalhar em nós é trazer para nós convicção, para que nós tenhamos uma coisa chamada, que Lucas vai dizer, plena certeza. Plena certeza. Abra aí em Lucas capítulo 1. Lucas 1. Vamos ler aqui os 4 primeiros versículos, irmãos, desse precioso evangelista. Lucas, ele era um médico grego, ele foi um exímio pesquisador. Isso aqui alegra muito o nosso coração. Lucas, capítulo 1. Vamos ler aqui os 4 primeiros versículos. Olha o que esse amado médico disse. Ele disse assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então aqui, Lucas, para escrever seu evangelho, ele vivenciou muitas coisas, mas eu creio que ele deve ter se relacionado aqui com Pedro, com João Marcos, que Paulo fala lá em Colossenses 4:8, de quem recebesse instruções. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação. Você sabe o que é uma acurada investigação? É fazer uma pesquisa com muita perquisição, uma pesquisa bem a fundo, uma pesquisa que não é nada negligenciado. Vai a fundo até as últimas consequências. Eu quero saber tudo para depois relatar, porque senão o Espírito Santo não permitiria que fosse feito assim uma coisa, vamos dizer assim, não, eu peguei lá da internet, copiei aqui, tal, colei, não, foi algo assim, embora na época não tinha internet, mas, queridos, é uma acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que, olha aqui, para que tenhais plena certeza das verdades em que fostes instruído. Então, a Bíblia não é um ensinamento para a gente guardar na mente apenas, é para que nós tenhamos plena certeza do que foi instruído para nós, porque foi para nós. Percebe? Então, eu creio que Lucas, talvez, ele não tinha atinado que essas mesmas verdades, abra lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 20 e 21. Aqui, Salomão, ele era um homem que foi revestido de sabedoria da parte do Senhor. Então, o versículo 19, primeiro o 17, ele é muito interessante. Naquilo que concerne as instruções do Senhor para nós, a sua igreja hoje, diz assim: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica. Não é apenas para ouvir, eu aprendi mais uma coisa. Isso tem que ser aplicado. E aplica o coração ao meu conhecimento. Ou seja, aquilo que você aprender de mim,
E nós aprendemos de Cristo, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Devemos aplicar. Senhor, eu já tenho esse entendimento. Como, Senhor, eu devo aplicar? Como proceder agora, Senhor? Versículo 18. Porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Percebe, irmãos, que nós podemos também buscar aos pés do Senhor essas instruções particulares. A ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos? Agora presta atenção, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. 20 e 21, muito interessante. Para mostrar-te a certeza. Queridos, então o problema nosso é a incredulidade. O Evangelho de João, irmãos, vai tratar de uma forma tão maravilhosa sobre a questão da vida. E agora Ele quer que nós venhamos a crer. Então Ele vai mostrar tantas coisas aqui. Lembra daquele encontro? O segundo encontro, aliás, o primeiro encontro que o Senhor Jesus teve com Dídimo, com Tomé. O que Ele disse para Tomé? Porque Tomé, na primeira vez que o Senhor Jesus se pôs no meio dos discípulos, Tomé não estava. O que Tomé perdeu? Primeiro, perdeu de ter visto o Senhor, perdeu de ter recebido aquele sopro do Espírito. Recebei todos, assoprou sobre eles e disse: recebei o meu Espírito. E depois, qual foi a outra coisa que eles receberam? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Agora, no segundo aspecto, Tomé, ele disse assim: eu não acredito em vocês, eu não creio, eu só creio se eu ver. Eu creio que Tomé andou perambulando pelo menos uma semana, procurando evidências da presença de Cristo ressurreto no meio deles. Era inconcebível para ele: Jesus Cristo morreu, Ele está morto. Mas aí, 8 dias depois, o Senhor Jesus, quando estavam todos reunidos e Tomé também, Jesus se põe no meio deles e diz: paz seja convosco. E foi dizendo logo para Tomé: Tomé, vem aqui, coloque o teu dedo aqui no buraco do cravo e no meu lado, vê que sou eu mesmo. Ele ficou extasiado. Um espírito, ele não tem carne como eu tenho, vem aqui me tocar. Quando Tomé tocou, o que Tomé disse? Senhor Deus e Deus meu. Jesus disse para ele: Tomé, porque você viu, você creu. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então João sempre vai enfatizar: vida, crê, vida. Quem nele crê tem a vida. João escreveu assim em João 5:24: em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Entende? Muito precioso, irmãos. Então, a salvação, além de ser eterna, ela é uma dádiva divina, sem nenhum preço ou dívida para o pecador. A salvação não é o pecador dando seu coração a Deus, mas Deus dando o seu Filho ao pecador. Você vê essas pregações fajutas, pregações que não tem nada a ver com as Escrituras, irmãos. Você tem que entregar seu coração a Deus. Irmãos, onde é que está escrito isso, irmãos? Quando ele fala, filho meu, é para filho, dai-me o teu coração. Está pedindo a alma, a nossa alma íntegra, totalmente. Mas nós não temos que entregar o nosso coração para Deus, não. O nosso coração, Ele crucificou.
Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Grave bem isto: não somos salvos por termos dado, mas sim pelo que Deus deu. As Escrituras deixam inequivocamente clara a total incapacidade do homem para transformar seu caráter por suas próprias forças e vontade, tornando-se deste modo semelhante a Cristo. Isso está além da capacidade do homem, porque Jeremias, capítulo 13, 23, ele diz assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? De forma nenhuma. E esse texto aqui, o Senhor deixou muito claro que não há em nenhum ser humano a capacidade de tornar ou de ter uma mudança radical da morte para a vida. Somente Ele. Senão Ele não teria vindo para que nós tivéssemos vida. Então Ele coloca aqui uma situação difícil. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Um etíope, vocês sabem o que é? É aquele africano, bem moreno, moreno mesmo, entende? Ele pode mudar a sua pele? Aquele finado Michael Jackson tentou, ficou parecendo um monstro. Que coisa horrível que ficou, misericórdia. Então, podereis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Queridos, Isaías 48:8 fala que nós éramos transgressores desde o ventre materno. A nossa inclinação é sempre para mal. Hoje muitas pessoas estão aí vivendo uma vida totalmente miseráveis, pobres e podres. Por quê? Porque as inimizades, as amizades que são más, influenciaram uma boa educação. Mas, irmãos, uma boa educação só vai mascarar a maldade do coração do homem. Qualquer oportunidade que o homem tem para o mal, ele vai se desenfrear. Porque porco gosta de lama. Não é assim? Não adianta você dar um banho num porquinho, lavar ele bem bonitinho, colocar na sala. Se ele sentir cheiro de lama, ele vai querer barro, porque a natureza dele é de porco. A natureza do ser humano é uma natureza pecaminosa, adâmica, firmada, enraizada nessa terra, irmãos, mas Cristo veio e tirou essa erva daninha de dentro de nós, essa natureza. Eu vou dizer aqui, irmãos, não me leve a mal, nem fica bravo não, mas todos nós nascemos com a natureza de porco. Sabe por quê? Isaías 64:6 diz assim: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Eu sei que isso é muito duro, isso fere os nossos conceitos de bondade, mas é verdade da palavra. Agora Cristo veio tirar essa natureza e colocar de Cristo a santa, a reta, a ressurreta, uma vida abundante. Porque não adianta, meus irmãos, nós querer ensinar o urubu a comer alpiste. Não tem possibilidade. Imagina só, você tem uma gaiola lá, um urubu. Olha, vem cá, vamos tentar dar alpiste para este urubu. Como é que ele vai? Não vai querer comer, ele quer carniça. A natureza dele é urubu. O urubu gosta de carniça. E você percebe que tem muitos seres humanos que têm a natureza de urubu também, que são carniceiros. Gosta de carniça. Ao invés de anunciar boas novas, traz más novas, para nos assustar, para nos impactar. Imagina só, se nós pregássemos a Cristo com uma convicção, como uma pessoa gosta de trazer notícias más. Meu amigo, aconteceu um acidente ali, você não sabe o que aconteceu, rapaz. Meu amigo, olha, o carro entrou e pegou aquele cara e jogou e cortou ele no meio, rapaz, e começa assim, você fica assustado, impacta a gente, mas não produz nada em nós. Por que nós não pregamos Cristo dessa maneira? Olha aqui, meu amigo, você está perdido em delitos e em pecados. Se você não nascer de novo, você vai perecer no inferno. Cristo está voltando, põe a tua barba de molho, Ele já fez uma obra. Irmãos, nós somos tão tímidos para pregar Cristo, para falar deste grande Salvador, deste grande
que veio habitar dentro de nós. A gente fala de outras coisas, para falar sobre um filme, para descrever com detalhes aquele filme que nós assistimos, a gente descreve de uma maneira maravilhosa, que a pessoa fica com vontade de assistir o filme. Agora, por que nós não descrevemos o filme da nossa vida? Nascemos em delitos e pecados. Eu nasci na iniquidade, em pecado concebeu minha mãe, mas Cristo veio. E aí temos que enfatizar que Ele morreu numa cruz, mas fez você morrer com Ele, lhe deu a vida pela ressurreição, para você ser uma nova criatura, um santo, um filho de Deus eterno. A gente fala assim, irmão, nós temos que pregar, né? Pregar para esse mundo, nós temos que pregar para a nossa cidade, mas não prega. Percebe? Nós pregamos peças nos outros. Mas, então, podereis fazer o bem, tantos acostumados a fazer o mal? Queridos, Cristo na cruz nos substituiu. Ele morreu no meu lugar, mas eu também morri com Ele. Mas também Ele nos substituiu na vida. Quando Ele veio morar dentro de mim, de você, é não mais eu, mas Cristo vive em mim. A salvação é uma dádiva do Deus gracioso ao pecador indigno. Ela tem um custo muito elevado para Deus, mas nada custa ao ser humano. O Espírito de Deus envia o convite evangelístico a Israel para retornar e, ao mesmo tempo, convida a todos, sem distinção, em toda parte, para a festa do Evangelho. Tudo que é necessário é uma consciência de necessidade. As bênçãos são as águas do Espírito Santo, o vinho da alegria e o leite da boa palavra de Deus. Eles são dons gratuitos da graça, sem dinheiro algum e sem qualquer preço. Tudo isso que eu acabei de dizer está nesse versículo aqui, de Isaías 55, versículo 1, que diz assim: Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Queridos, presta atenção aqui. Eu não vou me deter muito aqui não, mas vou explicar algumas coisas que às vezes muitos irmãos leem, às vezes passa por cima, e às vezes dá até uma tristeza no coração, porque deveria trazer esses versículos, essas palavrinhas à tona. Primeiro, olha a admiração do Espírito. Ah, todos vós, então é para todos, não deixa ninguém de fora. Você tem que ter uma necessidade. Qual é a necessidade? Vós que tendes sede. Jesus disse lá em João 7,37: Quem tem sede, vem a mim e beba. Não é assim? Água, necessidade. Vinde às águas. O que significa vinde às águas? Está falando do que aqui? O que é essas águas, irmãos? João 7,38, ele diz assim: Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Vinde às águas. Irmãos, você acha que você vai ter sede? Lembra que ele disse para a mulher samaritana: Quem beber desta água do mundo tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por quê? A água que eu lhe der será nele uma fonte a fluir para a vida eterna. Água viva dentro de si. E vós que não tendes dinheiro. Por que ele falou aqui? E vós que não tendes dinheiro. Por quê, irmão? Sabe por quê? Porque se você tem dinheiro, você não vai beber da água da fonte. Porque Jesus disse lá em Mateus 6,24: Vocês não podem servir a dois senhores. Dinheiro é senhor, e as pessoas se dedicam mais ao mamon, ao dinheiro, do que a Cristo. Essa semana, quanto tempo você se dedicou ao Senhor? Quanto tempo você se dedicou ao mamon, para ganhar dinheiro, para ter uma vida melhor? A palavra fala que aos seus amados Ele o dá enquanto eles o dormem. O que adianta nós ganharmos tudo e perder a nossa alma? O que adianta, irmãos? Então, e os que não têm dinheiro, quem tem dinheiro não é, se tem dinheiro não venha,
porque o dinheiro vai ser um grande obstáculo na sua vida, como foi com Atos 5, verso 1, Safira e, como é que chama lá aquela outra mulher lá de Atos 5? Que venderam Ananias e Safira, né? Dinheiro, se preocuparam em dinheiro, né? Venderam por tanto, recolheram tanto, então tanto. Porque se tem dinheiro, é um negócio sério. Vinde e comprai e comei. Os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Por que comprar e comer, irmãos? Mas se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou comprar? Ele já pagou o preço. Então, tudo vem para nós de graça. Ele disse que iria suprir cada uma de nossas necessidades em Cristo Jesus, né? Agora, tem um preço que nós temos que pagar também, nossa dedicação a Ele, né? Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Vinde, comprai vinho, fala da alegria, as bodas de Caná. Tem que ler aquele texto lá, quando acabou o vinho, acabou a alegria. Então Jesus, Ele é aquele bom vinho, restaurou a alegria daquele casamento, porque Ele é a videira verdadeira. E leite aqui, sabe do que fala leite? Qual que é a figura na palavra de leite? Lembra que Pedro disse lá em 1 Pedro 2,2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que dele você seja dado crescimento para a salvação. O homem natural é incrédulo. O incrédulo não tem fé em Deus. Isso não quer dizer que muitos incrédulos não deem crédito a uma possível existência de Deus. Eles até podem acreditar em Deus, como os demônios, que também acreditam. O que eles não fazem é crer, isto é, confiar totalmente as suas vidas à suficiência de Deus. Crer é mais do que acreditar. Crer é confiar irrestritamente na palavra de Deus. Quando nós cremos, essa palavra nos toma e começa a processar em nós transformação de dentro para fora. E uma delas, Jesus disse aqui, orou ao Pai para que isso sucedesse conosco. João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos, não vou citar todos os versículos, porque se você ler o Salmo 119, você vai estar repleto deles. Em João 15:3, Jesus disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra, quando nós lemos as Escrituras e bebemos as Escrituras, essa palavra opera em nós uma limpeza. Tiago 1,18, lembra? A palavra regenera, pois segundo o seu querer, Ele nos regenerou, ou nos gerou de novo, pela palavra da verdade. Salmo 119, versículo 25, a palavra diz assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Então, a palavra traz vida para nós. E no Salmo 119, 28, vai dizer que a palavra nos fortalece. A palavra no Salmo 19, 7, ela restaura a nossa alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, um dos ingredientes que Deus vai usar para salvar nossa alma é a palavra, a circunstância, o Espírito da palavra nos penetrando. Santifica-os na palavra, tua palavra é verdade. Essa palavra também, ela, lá em Lucas 8:11, vai mostrar que a semente é a palavra. Quando cremos, Jesus Cristo veio para dentro de nós em forma de semente. Então convém que ele cresça, se torne aquela árvore frutífera, árvore da vida. Somente os que creem é que se rendem ao Senhor. Rendam-se ao Senhor como aqueles que ressuscitaram dos mortos e renderam suas habilidades a Deus para serem usadas por Ele. Quando cremos, nos tornamos um com Cristo. Agora, compartilhamos da sua vida ascendida. Estamos em perfeita união com o Cristo glorificado. Gálatas 4:6, a palavra diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai.
Eu disse aqui há uns 2 domingos atrás que quando você tem vontade de orar, é o filho que quer clamar ao Pai. Ele habita em você. Ele não consegue ficar sem relacionar com o Pai. Quando você não tem vontade de orar, significa que você está vazio de vida. Quando você não ora, porque o Filho não ora em você. Percebe? Você tem que estar mesclado com a palavra, cheio da palavra, cheio do Espírito, em comunhão com o Senhor. O Filho vai clamar. Irmãos, a gente vai ter tantas recompensas da parte do Senhor, porque vai vir uma testificação. Aqui o Filho clamando, lá em Romanos 8,15 vai dizer que é nós que clamamos, mas por causa do Espírito do Filho que habita em nós. O Evangelho não é de graça, mas por graça. Por um lado, tudo Deus nos deu em Cristo. Por outro lado, eu preciso entender que para me identificar com o Evangelho e a salvação da minha alma, Ele vai me aperfeiçoar pelas obras e pelas circunstâncias moldadoras da cruz e do Espírito por meio da sua palavra. Por isso que está escrito aqui no Salmo 119, 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Essa palavra aqui, afligido, no hebraico significa humilhado. Antes de ser humilhado, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Aqui o sentido é da disciplina do Senhor. Percebe? Então, quando nós estamos sob a disciplina do Senhor, claro que Ele vai nos disciplinar, mostrar os erros que há em nossa vida. E vai apontar sempre um caminho direito e reto. Por isso que o salmista Isaías diz assim: fazei veredas retas para os vossos pés, para que eles não se desviem. Aquilo que você alcançou em Cristo, em sua caminhada com Ele, não pode ser transferido a ninguém mais. Às vezes a nossa oração é assim: oramos por aqueles que estão aqui e por cada família aqui representada. Você já orou assim, irmão? Você não é representante da sua família coisa nenhuma diante do Senhor. Você pode orar é pela tua família, mas você não pode, Deus não aceita isso, que você seja o representante da sua família diante do Senhor. A não ser como o sumo sacerdote, mas oramos por esses que estão aqui, por cada família representada. Irmão, isso é um absurdo, isso é inconcebível ao ouvidos do nosso Pai Celestial. Eu já vou mostrar por quê. Que absurdo e falta de senso quando assim oramos. Você pode estar na reunião da igreja, não pode ser representante de sua família diante do Senhor. Lembram das 10 virgens? Lembram? Vamos ler aqui esses 2 versículos de Mateus 25, 8 e 9. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. Está vendo aqui? Não é transferência. Aquelas 5 virgens, elas se prepararam. Elas tinham suas vasilhas e tinham seus azeites preparadas. As nécias, elas creram no Senhor. Tinham as vasilhas, tinham os azeites, mas como elas não eram preparadas, acabou. Então, aquelas que tinham, elas que não tinham foram pedir: dai-nos do vosso azeite. Queridos, aquilo que eu sou em Cristo, você não pode ser. Você pode ser mais ou menos. Porque aquilo que Ele deu a mim, eu não posso transferir para você. Eu posso falar dele, para que você tenha o Cristo e que ele cresça. Mas a vida cristã não é transferível. Então, quando muitos falam assim, aqui citando aquele versículo de Atos 16: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Olha lá, por que a casa do carcereiro foi salva? Primeiro que o carcereiro creu, Paulo foi e pregou para todos os seus familiares, eles creram e todos foram batizados. Agora, se Cristo é minha vida,
Se você está aqui nessa reunião e não creu no Senhor, de repente a tua esposa creu e você não creu, nós somos uma família, ela creu, então eu também, eu tô nessa, você não vai entrar de mão dadas lá não, porque olha aqui, quando ouviu o grito do noivo, as néscias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Azeite aqui é uma figura do Espírito, porque as nossas lâmpadas estão se apagando, nós apagamos o Espírito, o nosso Espírito está aqui fraquinho. Mas as prudentes responderam, elas estavam cheias do Espírito, talvez se elas dessem não iria faltar, elas disseram: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide, antes aos que o vendem e comprai, vocês têm que pagar o preço. Claro que aqui está se referindo à salvação da alma. Irmãos, vida cristã não é transferível. Estão me compreendendo? Se de repente uma pessoa de uma família lá creu, a família dele tem 30 pessoas e ele vai representar a família dele, e no dia do julgamento só ele que vai entrar, a família toda dele vai para o inferno, e ali o fogo não apaga e o bicho não morre. Terrível, irmãos. Mas deixa eu concluir dizendo o seguinte, que a salvação do pior pecador é graça pura e gratuita, mas a condenação do melhor pecador é perfeitamente justa. Não seja obstinado, nem presunçoso, mas creia. Então, queridos, não esquece daquele versículo: estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Amém. Vamos orar? Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, frutifique a tua palavra, Pai, todos os nossos corações que ouvimos nessa manhã. Tua palavra não volta vazia, nós cremos, mas ela vai fazer aquilo que lhe apraz, ela vai prosperar para aquilo a qual foi designada. Pai Santo, graças te damos pelo tempo oportuno que o Senhor nos deu para estarmos aqui nesta manhã. Prepara os nossos corações para mais uma vez estarmos logo mais na segunda reunião, para que a pessoa de Cristo seja então engrandecida em nossas vidas. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.